Muito bem, então. Hoje a gente termina a parte dos beta-lactâmicos do curso de antibióticos. Nós hoje vamos falar dos monobactâmicos e dos carbapenêmicos. Já terminamos as penicilinas e todas as cefalosporinas. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a coloração de Gram, só para vocês terem uma ideia de como é feita a coloração de Gram e por que a gente fala que algumas bactérias são Gram-positivas e outras são Gram-negativas, tá? Isso é muito importante para vocês levarem daqui para frente, nunca ficarem pensando por que uma é Gram-positiva e outra é Gram-negativa e as outras bactérias não são Gram nem positivo e nem negativo. Esse método de Gram ele foi descoberto pelo patologista dinamarquês Hans Christian Gram, por isso ele recebe esse nome. O Christian Gram ele estava trabalhando com bactérias e ele viu que, dependendo do corante que ele colocava em cima das bactérias, às vezes elas se coravam roxinhas, às vezes elas se coravam rosas ou laranja. Então, ele foi verificar o que era que acontecia, e aí ele descobriu os dois grupos de bactérias, as gram-positivas e as gram-negativas, e essa classificação hoje ela é de extrema importância para quem estuda os antibióticos, porque a gente sabe que eles agem de forma diferente nesses dois grupos, né? Então, como é feita a coloração de Gram? A coloração de Gram ela é muito fácil de fazer. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio no laboratório de patologia clínica, eu aprendi a fazer o Gram, e assim, leva 5 minutos para fazer, e ele ajuda muito. Por exemplo, se tiver uma infecção e tiver uma secreção, você pode espalhar na lâmina, fazer o Gram, levar ao microscópio, em 5 minutos você sabe se é uma Gram negativa ou uma Gram positiva, e isso te ajuda a direcionar a antibiótico terapia empírica. Então, o que você faz? Você pega a secreção, qualquer que seja a secreção, pode ser sangue, pode ser secreção pulmonar, pode ser secreção ocular, pode ser secreção de ferida, espalha numa lâmina. Antigamente, quando foi criado o método, e na época que eu fiz o estágio, a gente fixava com calor, colocava uma vela embaixo até secar aquela secreção. Hoje não precisa fazer isso mais, porque naquela época, antigamente, a gente usava a violeta de genciana. Hoje, a gente usa a violeta metilvioleta, que é um cristal violeta, e o cristal violeta ele já é fixador, então não precisa mais fixar no calor. Aí coloca sobre aquela secreção que você espalhou na lâmina, é o cristal violeta. Deixa 1 minuto, e aí depois de 1 minuto você coloca Lugol em cima. O Lugol é o iodo. Aí deixa mais 1 minuto o Lugol, depois você lava com água e aplica álcool. Antigamente a gente aplicava álcool acetona, mas hoje não aplica mais acetona, porque a acetona desidrata a célula e prejudica um pouco o exame. Hoje só se aplica álcool. O que o álcool vai fazer? Nas gram-positivas, o álcool não consegue tirar o cristal violeta, então elas ficam roxinhas. Nas gram-negativas, o álcool consegue tirar o cristal violeta, então elas ficam rosa, elas ficam brancas, na verdade. Aí você coloca em cima a safranina. Antigamente a gente usava fucsina fenicada, hoje é safranina. Por que usar safranina? Para corar um pouquinho as gram-negativas, porque se não colocar safranina, as gram-negativas elas ficam brancas, aí a gente não as vê. Então, a gente coloca safranina e as gram-negativas vão ficar um pouquinho rosa, às vezes alaranjadas, às vezes vermelhinhas. Pronto, terminou o exame. É só levar lá e examinar. Aquelas que são gram-positivas, elas, depois que coloca o álcool, elas continuam violeta. E aquelas que eram gram-negativas, depois que coloca o álcool, o cristal violeta sai, a gente coloca a safranina e elas ficam rosas ou vermelho ou alaranjadas, e é só olhar no microscópio e a gente sabe que aquela bactéria daquela secreção é uma gram positiva ou uma gram negativa, e esse exame dura
5 minutos para fazer. Então, fica desse jeito aqui, ó. Aqui a gente tem uma colônia, à esquerda a gente tem uma colônia de estáfilo. O estáfilo, eu falei para vocês, é um coco gram-positivo que vem em cachinhos, né? São vários cachos. Então, elas ficam roxinhas aqui. E dá para a gente ver que é um coco, né? Já do lado direito, ela se coroa em rosinha. Dá para a gente ver que não é um coco, ela não é redondinha, ela é mais compridinha, então provavelmente é um bacilo ou um bastonete. Então, aqui do lado a gente tem a gram-negativa. E aí, o que acontece? O que está corando na gram-positiva ou na gram-negativa? É a parede celular que está corando. Mas as bactérias atípicas, elas não têm parede celular. É por isso elas são atípicas. Quem são? Clamídia, Mycoplasma, Rickettsia, a Legionella, elas não têm parede celular, elas são bactérias atípicas. Então, elas não se coram em nada, porque elas não têm parede celular, e o Gram, ele cora a parede celular. Então, não está correto nós falarmos que a clamídia e o micoplasma são gram-negativos, porque eles não são gram, coisa nenhuma, nem positivo e nem negativo, porque eles não têm parede celular. Então, as bactérias atípicas, que são essas que eu citei, elas são chamadas bactérias incolores ao gram. Muito bem, então, vamos começar falando dos monobactâmicos e os carbapenêmicos, que é a aula de hoje, né? O mecanismo de ação é o mesmo de todos os beta-lactâmicos, só para relembrar, eles se ligam às proteínas ligadoras de penicilina, que ficam presas na membrana celular, e aí eles vão inibir a síntese da parede celular, porque eles agem como transpeptidases, essas penicilinas ligadoras essas proteínas ligadoras de penicilinas, elas são importantes para fazer o cross-link da parede celular e formar uma estrutura da parede celular rígida. O antibiótico, então, impede a ação dessas transpeptidases, não ocorre esse cross-link, aí forma uma parede celular frágil. Quando a água entra na bactéria, ela se rompe. Então, a bactéria morre. Então, como todos os beta-lactâmicos, os monobactâmicos e os carbapenêmicos são bactericidas. Eles não são bacteriostáticos, são bactericidas, como todos os beta-lactâmicos. Então, começando a falar dos monobactâmicos, nós temos aqui todos os beta-lactâmicos. As penicilinas, nós já falamos. A cefalosporina, nós já falamos. Nós vamos falar hoje dos monobactâmicos e carbapenêmicos. Qual é a diferença dos monobactâmicos? Eles têm aqui, junto ao anel beta-lactâmico, que é esse aqui, que a gente lembra muito bem dele, só ele. E os outros todos são anéis bicíclicos. O monobactâmico, ele tem um anel monocíclico, por isso ele se chama monobactâmico. E os carbapenêmicos também têm anel bicíclico, um outro anel ligado ao anel beta-lactâmico. Quem é o monobactâmico que a gente tem? A gente só tem um, né, no mercado, que é o Aztreonam, e que ele foi originalmente ele foi feito pelo Chromobacterium violáceo, que é um fungo, mas depois ele foi sintetizado. Hoje, o Aztreonam ele sai no mercado sintetizado. A gente sintetiza em larga escala, mas originalmente ele era derivado de um fungo, como a maioria dos antibióticos, né? Então, o Aztreonam é o único monobactâmico que a gente tem no mercado, e o nome dele é Azactam, o nome comercial, mas a gente acha tanto como Aztreonam como Azactam. Então, ele tem um anel beta-lactame monocíclico, embora ele tenha um anel lá em cima, esse anel não está ligado ao anel beta-lactame, por isso ele é chamado monocíclico, e esse anel ele é ligado
a um grupo sulfônico no nitrogênio do anel beta-lactâmico. Essa ligação e essa característica de ser um anel único tornou o Aztreonam estável na maioria das beta-lactamases. A gente vai ver lá na frente. Então, nós temos aqui a molécula do Aztreonam. Aqui em azul a gente tem o anel beta-lactâmico, que vocês nunca podem esquecer como é o formato dele. O Aztreonam ele é estável na maioria das beta-lactamases, exceto as metalo-beta-lactamases. Então, vocês vão ver lá na frente que ele é clivado pela KPC, e pela AMP-C e pela as beta-lactamases de espectro estendido. O espectro de ação do azabactam é muito estreito, porque ele só pega gram-negativo. Ele não tem nenhum efeito sobre anaeróbicos e nenhum efeito contra bactérias gram-positivas. Então, quais são as características do Aztreonam? Ele se difunde facilmente pela membrana externa das bactérias gram-negativas. Vocês lembram que as bactérias gram-negativas, elas têm na membrana externa os canais de porinas, não é? Então, eles penetram pelos canais de porinas. Eles têm alta afinidade pela proteína 3 de ligação penicilina, que é a PBP3, de bactérias gram-negativas, e ele não se liga às proteínas ligadoras de penicilina das gram-positivas. Por isso, o Aztreonam não se liga às bactérias gram-positivas, não tem efeito sobre elas. E ele tem um amplo espectro sobre aeróbios, ele não age sobre anaeróbios, gram-negativos, incluindo as bactérias enterobactérias e a Pseudomonas aeruginosa. Aí está faltando um E, porque a Pseudomonas aeruginosa não é uma enterobactéria. O Aztreonam ele age sobre enterobactérias e Pseudomonas aeruginosa. Então, a gente sabe que a Pseudomonas é uma bactéria muito problemática, que causa infecções nosocomiais e que ela é resistente à maioria dos antibióticos. E aí veio o Aztreonam, que é ainda hoje uma excelente escolha para tratar infecções por Pseudomonas aeruginosa. Ele não é absorvido no trato digestório, portanto, ele não pode ser feito oral, ele só é feito parenteral, pode ser tanto endovenoso quanto intramuscular. A biodisponibilidade dele, tanto endovenosa quanto intramuscular, é quase 100%. Então, é uma biodisponibilidade quase total, mesmo intramuscular. Só que a meia-vida do Aztreonam ela é baixa, ela é em torno de 1,6 horas a meia-vida. E aí ele tem que ser feito várias vezes ao dia. Então, tem que se repetir. Na verdade, a gente faz uma dose de 0,5 a 2 gramas, a dose, vocês vão ver lá, a cada 6 a 8 horas. Isso depende da gravidade da infecção. E o Aztreonam tem uma excelente penetração no líquido cérebro-espinhal. Então, ele é ótimo para tratar infecções por gram-negativos, tanto meningite quanto meningoencefalite. 70% do Aztreonam são liberados inalterados na urina. Isso significa o quê? Que ele é um bom antibiótico para tratar infecções complicadas do trato urinário, porque ele está ali no trato urinário na sua forma inalterada em 70% da dose que foi administrada. 10% da excreção dele são de forma inativa e os outros 20% por outras formas de excreção. E praticamente ele não tem metabolismo hepático. Então, é uma medicação que não costuma competir com as medicações que são metabolizadas no fígado. Então, para que a gente usa o Aztreonam? Então, vocês vejam essa figurinha aqui, que é aquela coloração rosinha da bactéria gram negativa.
Ele é usado parenteral, então, para os pacientes que internaram, geralmente são infecções sistêmicas moderadas a graves. Eles Professora, Oi, o que você falou sobre que ele não compete com medicações, alguma coisa no fígado? no fígado, porque o fígado metaboliza. Metabolizadas, né, que você falou? Oi? Você falou medicações metabolizadas? No fígado, ele não compete. Por quê? O fígado metaboliza a maioria das medicações. Só que ele, não só antibióticos, né? Anticonvulsivantes, os antiagregantes, os anticoagulantes, as aminofilinas. Então, os antibióticos que são metabolizados no fígado, eles competem com essas outras medicações. O Astrionan não, Obrigada. porque ele é metabolizado, ele é excretado sem metabolismo no rim. Então, ele não compete no fígado pelas enzimas hepáticas que metabolizam os outros medicamentos. Tá? Muito obrigada. Nada. Então, infecções cutâneas, na maioria das vezes, são por gram-positivos. Vocês lembram que as infecções cutâneas da comunidade são causadas por, geralmente, Streptococcus beta-hemolítico, do grupo A, e Staphylococcus aureus, que são gram-positivos. Não é para essas infecções que serve o Astrionan. Ele serve, no caso das infecções cutâneas, serem por gram-negativo. Por exemplo, o pé diabético grave, aquela úlcera do pé diabético, que geralmente é polimicrobiana. Então, ele serve para tratar a infecção por gram-negativos no pé diabético. As infecções intraabdominais, que são polimicrobianas também, as infecções intraabdominais geralmente são gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. Então, o Astrionan entra associado a outros antibióticos e ele vai agir sobre os gram-negativos, associando outros antibióticos para gram-positivos e anaeróbios. As infecções geniturinárias respondem muito bem a Astrionan, porque ele chega no trato geniturinário na sua forma ativa, e as infecções respiratórias, que são causadas por bactérias gram-negativas. Em que situação que a gente tem gram-negativos causando infecção do trato respiratório? Geralmente são pacientes alcoólatras que aspiram à secreção, pacientes que têm crises convulsivas, eles aspiram também, aspiram a secreção da orofaringe, e muitas vezes, então, eles têm infecção por gram-negativos e anaeróbios, porque na boca nós temos uma grande quantidade de anaeróbios. Então, toda vez que a gente tem um paciente que teve uma crise convulsiva, ou um paciente alcoólatra que estava na posição deitada e aspirou a secreção da orofaringe, então a gente tem que, nesses casos, quando a gente tem pneumonia, a gente tem que pensar em flora por gram-negativos e anaeróbios. Então, essa é uma situação em que é usado o Astrionan. O Astrionan, ele é um antibiótico que é seguro na gestação, é um dos poucos antibióticos seguros na gestação, então ele tem potencial para uso na gravidez. Podemos, então, usar na endomiometrite puerperal, são aquelas gestantes que têm infecção no pós-parto, as infecções puerperais, ele atravessa a placenta em concentrações terapêuticas. Então, aquelas pacientes que têm ruptura precoce da membrana amniótica e o feto ainda é prematuro e que você quer ainda postergar o parto, se elas tiverem infecção, elas podem ser tratadas com o Astrionan, porque o Astrionan ele pode ser usado na gravidez e ele atinge a placenta e atravessa a placenta em concentrações terapêuticas. Então, na corioamnionite, por ruptura precoce da membrana amniótica, a gente pode usar o Astrionan. E por que ele é seguro na gestação? Porque durante toda a sua fase
de confecção do Astreonan, e tanto no período pós-mercado, não foi encontrada nenhuma evidência de teratogenicidade. Então, é um dos antibióticos utilizados para tratar infecções por gram-negativos na gestante e na puérpera. Qual é a dose? 0,5 a 2 gramas, endovenoso ou intramuscular. Geralmente se faz endovenoso porque esses pacientes estão internados, os pacientes estão internados e eles têm uma via endovenosa. Então, se faz endovenoso, geralmente. A dose depende da gravidade da infecção e a frequência também. Geralmente se faz de 8 em 8 horas ou 12 em 12 horas, dependendo da gravidade da infecção. E o que pode acontecer de efeito adverso? Geralmente os efeitos adversos não são muitos, pode acontecer uma flebite no local da injeção, ali onde está o catéter de infusão endovenosa, uma erupção cutânea geralmente leve pode acontecer. O Astreonan não está relacionado a reações de hipersensibilidade graves, não há relato, e sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreias, mas são todos efeitos adversos moderados ou leves e que não há necessidade de suspender o Astreonan. E ele não tem nenhuma reação alérgica cruzada com penicilinas ou cefalosporinas, embora as penicilinas e cefalosporinas sejam também beta-lactâmicos, não há resposta alérgica. Então, o Astreonan ele pode ser usado, inclusive, naqueles pacientes que tiveram reação alérgica grave à penicilina ou à cefalosporina. Então, nós temos também o Astreonan associado a um inibidor de beta-lactamase, que é o Avibactam. Lembram que lá no início eu falei que ele era quebrado, o anel beta-lactâmico do Astreonan, ele é quebrado, ele é hidrolisado pelas carbapenemases. Mas o Avibactam, ele impede essa quebra. Então, o que acontece? O Avibactam, ele inibe as beta-lactamases de espectro estendido, as carbapenemases produzidas por Klebsiella pneumoniae, e as carbapenemases produzidas pela Escherichia coli também. Então, o Avibactam resgata mais um espectro e aquelas bactérias que eram resistentes ao Astreonan. Essa é uma combinação muito nobre, porque ela pode ser usada contra a KPC, que é a Klebsiella produtora de carbapenase. Mas, então, elas são usadas, essas duas drogas associadas, que é o Astreonan e o Avibactam, são associados para tratar as bactérias gram-negativas resistentes a multidrogas. Esse MDR é resistente a multidrogas. Então, quem é resistente ao Astreonan? As enterobactérias, algumas enterobactérias, não todas, e a Pseudomonas aeruginosa. Então, Astreonan não é um antibiótico que deve ser escolhido quando se tem uma suspeita de Pseudomonas aeruginosa causando a infecção. O que acontece mais que pode levar à resistência a Astreonan? Há mudanças na permeabilidade da membrana externa das bactérias e a destruição por beta-lactamase. Então, bactérias que produzem beta-lactamases de espectro estendido e bactérias que produzem carbapenase destroem o Astreonan, desde que ele não esteja ligado ao Avibactam. E também alterações na permeabilidade da membrana externa pode levar à resistência à Astreonan. Essa alteração da permeabilidade, geralmente, ela é causada por uma mutação genética que leva a uma diminuição ou até a ausência total das esporinas.
dos canais de porinas que são usados para o Astronom penetrar na membrana externa das bactérias gram-negativas. Então, sobre a Astronom, é isso. O Astronom, então, o que vocês têm que guardar dele? Ele só age sobre gram-negativos, não age sobre anaeróbios, não age sobre gram-positivos, e também não age sobre Pseudomonas aeruginosa. E pode ser usado com segurança na gestação. Em relação aos carbapenêmicas, carbapenêmicos, carbapenens, pode falar como quiser. São hoje considerados o grupo de antibióticos de maior espectro que existe. Eles são usados para tratar bactérias gram-positivas, gram-negativas e anaeróbios. Então, ele é o último grupo dos beta-lactâmicos que a gente vai estudar. Então, vejam, quais os carbapenêmicos que a gente vai estudar? O imipenem, o meropenem, o ertapenem. Vocês podem escrever tanto com acento como sem acento. Em inglês, ele não tem acento, porque o inglês não tem acento. No português, ele teria que ter acento, mas a maioria da literatura vocês vão ver escrito como se escreve no inglês, que é sem acento. Então, as duas formas são aceitáveis, tá? Esses carbapenêmicos, eles são derivados da tienamicina. A tienamicina é um antibiótico produzido pelo Streptomyces cattleya. O Streptomyces cattleya é uma bactéria. Só que a tienamicina, ela não tem estabilidade. Então, dela surgiram esses outros que estão aí em cima. Aí, o que acontece de diferente? Que eles passaram a ter um espectro tão grande em relação aos outros beta-lactâmicos. Essas moléculas dos carbapenêmicos são muito pequenas e tem uma carga elétrica na membrana, na sua molécula, que permite que eles penetram nas porinas de bactérias gram-negativas e permitem que eles cheguem até as proteínas ligadoras de penicilina dessas bactérias. Então, eles têm o tamanho da molécula, que é muito pequenininha, que permite que eles passem dentro dos canais de porinas, e também a carga elétrica da molécula que interage com a carga elétrica das porinas. As porinas são proteínas, portanto, carga elétrica negativa, e aí os carbapenêmicos penetram muito bem nesses canais de porina das bactérias gram-negativas. E os carbapenêmicos são resistentes à clivagem da maioria das beta-lactamases, por isso é que eles são amplamente utilizados em infecções graves nosocomiais. Eles são resistentes às beta-lactamases de classe A, de espectro estendido, que são as beta-lactamases de espectro estendido e as AMP-Cs, que a gente já falou na outra aula, né? Ele só não é resistente a carbapenases, como o próprio nome diz. Então, quem mais produz carbapenase? É a Klebsiella e a Escherichia coli, que produzem carbapenase. Então, eles não são sensíveis aos carbapenêmicos. E os carbapenêmicos atravessam a membrana externa das bactérias gram-negativas por meio de proteínas de membrana externa específica. Então, às vezes, vocês vão ver no artigo falando em porinas, às vezes em OMPs. OMPs, que são essas proteínas da membrana externa específicas, que OMP significa Outer Membrane Protein, que é a própria porina. Então, é um sinônimo da porina, tá? Do canal de porina, que é o canal composto de proteínas. Então, eles atravessam essa membrana externa para chegar ao espaço periplasmático, que é no espaço periplasmático que estão as proteínas ligadoras de penicilina, porque elas estão aderidas à membrana externa, à membrana citoplasmática, não à membrana externa.
Então, os carbapenêmicos são resistentes à hidrólise pela maioria das beta-lactamases e, em alguns casos, eles atuam inibindo as beta-lactamases. O alvo dos carbapenêmicos são as proteínas ligadoras de penicilinas, são antibióticos de largo espectro, ao contrário do monobactâmico, que é de espectro estreito só para gram-negativo, o Astreonan. Os carbapenêmicos têm amplo espectro contra patógenos gram-negativos, gram-positivos e anaeróbios. Então, eles são usados para quê? Eles são usados para infecções moderadas a graves, nosocomiais, geralmente, pacientes de UTI, pacientes de ventilação mecânica, em infecções causadas por micro-organismos multiresistentes, quais sejam. Ele pode ser usado para as bacteremias, para pneumonia adquirida em hospital, para infecções intraabdominais. Eles são uma das principais escolhas para tratar infecções intraabdominais, porque as infecções intraabdominais elas são polimicrobianas, eles também têm ação sobre micro-organismos. Eles são usados também para infecções complicadas do trato urinário, sepse urinária, pielonefrite. Eles são usados para tratar infecções dos tecidos ósseos e tecidos moles da pele, para infecções obstétricas e ginecológicas e infecções do sistema nervoso central também, porque eles penetram, vocês vão ver lá na frente, menos o ertapenem, os outros penetram muito bem no sistema nervoso central. Então, a gente pode usar carbapenem praticamente para infecção em qualquer sítio do corpo humano. Então, eles são ativos contra micro-organismos resistentes às cefalosporinas, são ativos contra os pneumococos que não são sensíveis à penicilina. Então, os carbapenêmicos são uma ótima escolha para tratar aquelas infecções por Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina. Eles são ativos contra as enterobactérias, produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, e de AMP-C, que é uma outra beta-lactamase. Ele é uma ótima escolha para tratar a listéria, infecção causada por Neisseria gonorreiae, para Neisseria meningitidis. A Listeria monocytogenes é uma bactéria que pode causar meningite grave. E quem são os micro-organismos resistentes aos carbapenêmicos? As cepas de Klebsiella pneumoniae, produtoras de carbapenemases, que são quem? As KPCs. Existem Escherichia coli, que também produzem carbapenemases. Elas não servem para tratar Staphylococcus aureus meticilino resistente. Isso é uma das informações mais importantes que vocês têm que gravar. Os carbapenêmicos não servem para tratar Staphylococcus aureus meticilino resistente. E não serve para tratar legionela. Eles servem para tratar o Enterococcus fecalis. Enterococcus fecalis é uma importante causa de bacteremia em pacientes graves e uma importante causa de endocardite infecciosa em pacientes hospitalizados, mas eles não servem para tratar o Enterococcus faécio. A Enterococcus faécio ele causa muito pouca infecção. Geralmente, a infecção por Enterococcus, em mais de 90% dos casos, são os Enterococcus fecalis. Só que nos 10% que tem como agente etiológico o Enterococcus faécio, a infecção é muito mais grave e muito mais difícil de tratar, porque o Enterococcus faécio ele é muito mais resistente a antibióticos do que o fecalis. Mas a gente raramente vai ter infecção por ele, embora exista. Então, entre os carbapenêmicos que a gente vai estudar, vamos começar com o meropenem. O meropenem é o que é o mais usado hoje em dia. No passado foi o imipenem, hoje é o meropenem. Por quê? Porque ele tem um espectro maior que o ertapenem e ele é muito mais seguro do que o imipenem. Gravem uma coisa, todos os
carbapenêmicos podem causar convulsões quando usados em dose alta. O que mais causa convulsão é o imipenem. Então, eles não devem ser escolha em pacientes que têm epilepsia ou pacientes que já tiveram crise convulsiva. Dentre eles, o meropenem, que é o que a gente está falando agora, ele é mais seguro do que o imipenem em pacientes neurológicos, porque o imipenem é o que causa mais crise convulsiva. Então, o meropenem, geralmente, ele é usado para tratar infecção nosocomial, infecção hospitalar, geralmente pacientes que estão em UTI, as infecções do trato digestório, de pele, sistema nervoso central e bacteremia. E ele pode ser usado como terapia empírica para pacientes sépticos em UTI, quando você ainda não tem resultado de cultura. Só que um paciente séptico em UTI, ele pode estar séptico por causa do Staphylococcus aureus também. Então, nós podemos usar o meropenem associado a um outro antibiótico, geralmente a vancomicina, para poder pegar o Staphylococcus aureus, porque os carbapenêmicos, como eu já falei anteriormente, eles não são ativos contra os Staphylococcus aureus meticilino resistente. Então, o meropenem, ele é resistente à hidrólise de hidroxipeptidase 1 das células renais. Nós vamos ver lá na frente que essa enzima inativa o imipenem, mas não o meropenem. Ele tem amplo espectro, ele pode ser usado em monoterapia. Em monoterapia, ele é tão eficaz contra o imipenem cilastatina, que a gente vai falar daqui a pouco. Lembrar que na insuficiência renal, todos os carbapenêmicos podem aumentar. E a meia-vida do meropenem, ele aumenta não só nos pacientes com insuficiência renal, mas ele aumenta também em neonatos e em bebês. Então, nesses pacientes, a dose do meropenem tem que ser diminuída. Ele é excretado por filtração glomerular e secreção tubular, geralmente na forma inativa. Ele não sofre metabolismo no rim, ele é excretado na forma ativa. E pode ser associado à polimixina B. A polimixina B é um antibiótico muito bom contra as enterobactérias produtoras de carbapenemases. Então, por que essa associação? Não poderia usar só a polimixina B? Poderia, mas a associação melhora o espectro, porque a polimixina B ela age muito bem sobre essas enterobactérias, todas as enterobactérias, ela é um degermante de membrana celular, então ela vai causando uma degradação da membrana celular. Com isso, aquela membrana externa da bactéria. Com isso, ela permite, a polimixina B, que o meropenem penetre mais no espaço periplasmático e tenha acesso às proteínas ligadoras de penicilina. Então, acaba que a polimixina B ela tem a sua própria ação contra essas bactérias, mas ela aumenta a ação do meropenem, as bactérias também. Então, isso causa um efeito sinérgico. E o imipenem, que a gente falou tanto já, o imipenem era o único que era usado no passado, foi o primeiro a ser descoberto. Ele tem um espectro de ação quase idêntico ao meropenem e as indicações são semelhantes, exceto em infecções do sistema nervoso central, porque o imipenem é o carbapenêmico que mais causa crise convulsiva. Então, ele deve ser evitado em pacientes com crise convulsiva. Então, o imipenem, lembrem-se, pacientes que têm crises convulsivas, pacientes epilépticos, o imipenem não é uma boa escolha e não deve ser escolhido para esses pacientes. E o imipenem tem uma característica diferente de todos os outros carbapenêmicos, porque ele é degradado pela dehidropeptidase 1, que fica no rim, no túbulo contorcido proximal do nefro.
E aí o imipenem sozinho, quando ele é degradado por essa dihidropeptidase, ele se transforma num metabólito tóxico e ele lesa o rim. Então, ele foi associado, hoje, comercialmente, o imipenem, ele vem associado à cilastatina, não é mais imipenem sozinho, é imipenem cilastatina. O que é a cilastatina? A cilastatina é uma molécula que inibe a dihidropeptidase no túbulo contorcido proximal. Inibindo a dihidropeptidase 1, ela inibe a degradação do imipenem. Então, o imipenem ele chega ativo no trato urinário. E aí a gente diz o seguinte: a cilastatina permitiu que o imipenem pudesse tratar infecções do trato urinário, porque ele sempre chegava degradado lá no trato urinário. E, além disso, a cilastatina ela protege o rim, porque ela evita a criação daquele metabólito tóxico que vinha da degradação do imipenem pela dihidropeptidase renal. Então, o imipenem ele está associado à cilastatina. Aí, o que acontece com essa associação? Essa associação, a cilastatina também, ela não é isenta de toxicidade. Então, essa associação acabou que diminuiu a possibilidade de eu dar uma dose mais alta do imipenem. Então, mesmo com a cilastatina, eu devo evitar o uso em pacientes que têm ou que têm propensão para crise convulsiva, porque a cilastatina, ela protege o imipenem da degradação renal, mas ela não evita a toxicidade do imipenem no sistema nervoso central. O ertapenem é o terceiro carbapenêmico que a gente vai estudar. Ele é um carbapenêmico que não tem atividade contra a Pseudomonas aeruginosa e nem a Acinetobacter baumannii. Os outros carbapenêmicos têm atividade contra a Pseudomonas aeruginosa e contra a Acinetobacter baumannii. Então, acaba que o ertapenem tem um espectro menor que os anteriores, que o meropenem e que o imipenem. E uma outra inferioridade do ertapenem em relação aos outros é que ele não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, ele é ineficaz em infecções do sistema nervoso central. Ele não causa crise convulsiva, mas ele também é ineficaz porque ele não penetra o sistema nervoso central. Então, qual é a indicação do ertapenem? Infecções que não estão no sistema nervoso central e que não sejam causados nem pela Pseudomonas aeruginosa, nem pelo Acinetobacter baumannii. E um diferencial do ertapenem é que existe a formulação para uso intramuscular, além da formulação para uso endovenoso. Então, quando tiver dificuldade de acesso endovenoso, a gente pode usar o ertapenem. Então, em relação aos carbapenêmicos, os carbapenêmicos são administrados por via intravenosa. O ertapenem a gente pode usar por via intramuscular. O imipenem também pode ser usado por via intramuscular, mas ele raramente é utilizado porque a formulação que vem comercialmente é para uso endovenoso. Não existem carbapenêmicos orais disponíveis, existe um carbapenêmico em fase de pesquisa para uso oral. O ertapenem, embora ele possa ser usado via intramuscular, ele é muito irritante, por isso o ertapenem, para uso intramuscular, ele vem associado à lidocaína 1%. Então, eles penetram adequadamente em quase todos os tecidos corporais, nos líquidos corporais quase todos, inclusive no líquido cérebro-espinhal.
Lembre que eles penetram muito bem no osso, em articulações, no tecido muscular. Então, ele pode ser usado para tratar osteomielites. São poucos os antibióticos que podem ser usados para tratar osteomielite. Os carbapenêmicos são um deles. Só tem que lembrar que muitas das osteomielites são causadas por Staphylococcus aureus. Então, eles não são escolha sozinho, nem escolha quando a gente não tem resultado de cultura para tratar a osteomielite, porque os carbapenêmicos eles não têm ação contra Staphylococcus aureus. A vida mais longa é pelo ertapenem. Por quê? Porque a maioria dele, mais de 90% do ertapenem, tem ligação proteica no sangue. E a gente viu lá na primeira aula que quanto maior a ligação proteica, mais longa é a sua meia-vida. Então, como ele tem uma meia-vida muito longa, ele pode ser usado uma vez ao dia. Então, o ertapenem, olhe nesse quadrinho do lado, ele pode ser usado 1 grama IV ou intramuscular de 24 em 24 horas, uma vez por dia. Os outros não. Os outros se ligam muito pouco a proteínas plasmáticas, o imipenem só 20%, o meropenem menos ainda, 2%, está trocado aí, não permite a dosagem diária, está errado. Quem permite a dosagem diária é o ertapenem, eles têm que ser feitos várias vezes ao dia. Desconsidere esse quadrinho do meio que ele está errado, tá? O meropenem ele tem que ser feito de 8 em 8 horas e o imipenem de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, dependendo da gravidade da infecção. Todos eles sofrem extensa eliminação renal e, como eu já disse, eles não têm metabolismo hepático, portanto, eles não precisam de ajuste na insuficiência hepática. A resistência dos carbapenêmicos ocorre principalmente em gram-negativos, e principalmente em algumas enterobactérias, algumas cepas de Pseudomonas aeruginosa e algumas cepas de Acinetobacter baumannii. Lembre que os carbapenêmicos eles são uma boa escolha para tratar Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, sim, principalmente o meropenem e o imipenem, mas já estão existindo algumas cepas dessas bactérias resistentes. A resistência ocorre como? Produção de metalo-beta-lactamases e produção de carbapenases pela Klebsiella pneumoniae. Então, geralmente, essas beta-lactamases, que são carbapenases, elas surgem por mutação nessas bactérias e acabam tornando essas bactérias resistentes aos carbapenêmicos, né? E a gente vê muito falar, vocês vão ver muito falar quando vocês forem para o hospital, da KPC, a famosa KPC, que é a Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenase. Ela é uma bactéria que, quando ela é encontrada em algum paciente, o paciente tem que ficar em isolamento, ele tem que ficar sozinho no quarto, todo mundo tem que colocar gorro, capote, propé para entrar, e depois, quando sai, tem que tirar, tem que usar máscara, luva para tocar nesses pacientes, para não disseminar essa bactéria. É uma bactéria problema hoje em dia, por causa da grande resistência que ela tem à maioria dos antibióticos, inclusive aos carbapenêmicos. Uma outra forma de resistência é a mutação no local-alvo. Qual é o local-alvo dos carbapenêmicos? As proteínas ligadoras de penicilina. Então, algumas bactérias sofrem mutação e acabam modificando essa ligação, esse local de ligação, que são as proteínas ligadoras de penicilinas, e acabam criando resistência através desse mecanismo. Uma bactéria que adquire resistência por esse mecanismo é a Streptococcus pneumoniae. E a outra forma de resistência são as bombas de efluxo. Nós já falamos em todos os outros antibióticos das bombas de efluxo, é um dos principais mecanismos de resistência da maioria das bactérias. Elas têm bombas de efluxo
que são naturais nas suas células. Nas células humanas também nós temos bombas de efluxo para eliminar aqueles produtos tóxicos que entram na célula, mas as bactérias usam as suas bombas de efluxo para mandar para fora o antibiótico que conseguiu entrar. Já é difícil o antibiótico conseguir entrar na bactéria gram-negativa, e quando ela tem uma bomba de efluxo que joga para fora esse antibiótico, piora ainda mais a situação. Então, em relação aos carbapenêmicos, tem que gravar esses 3 mecanismos de resistência: produção de beta-lactamases, que são as carbapenases, mutação do local-alvo e as bombas de efluxo. Quais são os problemas hoje em relação à resistência a carbapenêmicos? É a Pseudomonas aeruginosa. A Pseudomonas aeruginosa, ela adquire resistência ao carbapenêmico através da produção de metalo-beta-lactamase. A metalo-beta-lactamase, a gente viu lá no início, quando a gente falou de beta-lactamases, é uma beta-lactamase que tem um metal na sua molécula, geralmente é o zinco. Então, essa metalo-beta-lactamase, ela cliva o anel beta-lactâmico, e algumas pseudomonas aeruginosas produzem a metalo-beta-lactamase. E o que acontece quando há a produção da metalo-beta-lactamase? A ruptura daquele anel beta-lactâmico, que ele é comum a todos os beta-lactâmicos, né? Uma outra forma de resistência da Pseudomonas aeruginosa é através da mutação no material genético da bactéria, que causa diminuição ou ausência da produção de canais de porina. Então, quando diminui o canal de porina ou para de produzir o canal de porina na membrana externa, o carbapenêmico não consegue entrar no periplasma, onde estão as proteínas ligadoras de penicilina. Então, é uma outra forma de resistência da Pseudomonas aeruginosa. É também uma mutação. E uma outra mutação que a Pseudomonas sofre é em relação às bombas de efluxo. Elas podem sofrer mutação causando uma hiperexpressão, um trabalho exagerado das bombas de efluxo, impedindo a permanência do carbapenêmico no espaço periplasmático, jogando para fora esse carbapenêmico. Uma outra bactéria problema que está tendo resistência aos carbapenêmicos é o Enterococcus faecio. Então, carbapenêmicos hoje não são escolha para tratar infecções por Enterococcus faecio, mas como eu disse para vocês ainda há pouco, geralmente mais de 90% das infecções por Enterococcus são Enterococcus fecales. O faecio, ele causa a infecção em menos de 10% dos casos, só que a infecção é mais grave e ele é muito resistente à maioria dos antibióticos. Como é que é a resistência do Enterococcus faecio em relação aos carbapenêmicos? Geralmente eles produzem, porque eles receberam uma mutação, eles produzem proteínas ligadoras de penicilinas alteradas, e essas proteínas não se ligam aos carbapenêmicos. Então, essa é a principal forma de resistência e não é aquela outra, nem produção de beta-lactamases e nem bombas de efluxo, mas produção de proteínas ligadoras de penicilinas alteradas. Então, em relação aos efeitos adversos, de uma maneira geral, os carbapenêmicos eles são muito seguros, eles causam poucas reações adversas, eles causam poucas reações de hipersensibilidade. Só que eles têm o potencial para causar convulsões. É frequente? Não, é menos de 5% dos casos, mas eles devem ser evitados em pacientes que já têm convulsões, porque aí eles aumentam a ocorrência das convulsões. Na verdade, qualquer beta-lactâmico em concentração alta pode causar convulsão, mas quem mais causa são os carbapenêmicos, e entre os carbapenêmicos, quem mais causa é o imipenem. Isso vocês têm que gravar, é uma das coisas mais importantes. Se o paciente tem história de epilepsia, tem história de convulsão, nós não vamos escolher nem o imipenem, nem qualquer carbapenêmico para tratar esse paciente.
Como é que ele causa essa crise convulsiva? Ele reduz o limiar convulsivo, ou seja, a quantidade de estímulo para desencadear uma convulsão se torna menor, ele diminui o limiar para a convulsão. Então, ele deve ser evitado em pacientes com lesões do sistema nervoso central, que já predispõem a convulsões, porque esse paciente tem maior risco de ter convulsões. Então, é isso, gravem esse efeito adverso do carbapenêmico e gravem que o Aztreonam ele é basicamente para gram-negativos e os carbapenêmicos são de largo espectro, tanto para gram-positivo como gram-negativo e anaeróbios. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Professor, eu tenho só uma dúvida. O Aztreonam, ele vai ser efetivo contra a Pseudomonas aeruginosa ou não? Porque lá no início a senhora falou que ele tinha um amplo espectro, incluindo elas, e depois falou que não. O Aztreonam, ele pode ser uma escolha para Pseudomonas aeruginosa, ele é uma das escolhas. Só que lembrem o seguinte, os carbapenêmicos também, tá? As pseudomonas são bactérias que têm produzido as metalo-beta-lactamases. E as metalo-beta-lactamases, elas podem degradar tanto o Aztreonam quanto os carbapenêmicos. Então, quando a gente fala que pode ser usado para pseudomonas, a gente está falando em relação a uma terapia empírica e entendendo que esses pacientes graves, eles já tiveram as suas secreções ou sangue colhido para fazer a cultura. Então, todos esses pacientes que vão ser tratados com suspeitas de pseudomonas, nós precisamos escalonar o antibiótico quando a cultura chegar, porque todos eles que a gente estudou, que a gente fala que são antibióticos que são potentes para tratar pseudomonas, na verdade, a gente não tem certeza, nós só vamos saber depois que sair o resultado da cultura. Então, potencialmente, qualquer antibiótico pode ser ineficaz para tratar pseudomonas. Então, eles servem para terapia empírica e nós vamos aguardar o resultado da cultura e saber se nós poderemos continuar com esses antibióticos ou não. Então, por exemplo, se a gente suspeita de um paciente que tem uma pneumonia por pseudomonas, nós podemos iniciar como terapia empírica um carbapenêmico, mas a gente viu ali que se for uma pseudomonas produtora de metalo-beta-lactamase, ela vai ser resistente. E aí nós vamos ver com o resultado da cultura. O Aztreonam é a mesma coisa, tá? A gente tem que aguardar o resultado da cultura para ver se ela é sensível ou resistente. Entendi, professora. Obrigada. Pneumonia de aspiração, vocês têm que entender que a pneumonia de aspiração, todas as vezes que nós temos pneumonia de aspiração, nós temos que tratar anaeróbio, nós temos que tratar gram-positivo e nós temos que tratar gram-negativo, tá? Então, a pneumonia de aspiração, a gente não pode esquecer nunca, nunca dos anaeróbios, porque a boca ela é repleta de anaeróbios no seu microbioma normal, nas suas bactérias comensais que vivem ali sem causar problema. Mas quando elas vão para o pulmão, essas bactérias anaeróbias e gram-negativas, elas vão causar problema. Então, sempre que a gente tem pneumonia de aspiração, que é no paciente que tem crise convulsiva, o paciente que é alcoólatra, que estava com não só, né, pacientes hospitalizados com AVC, com alteração do nível de consciência, que adquire uma pneumonia, a gente suspeita de pneumonia de aspiração. E aí a gente tem que tratar a flora polimicrobiana, tá? Gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. Então, ou a gente usa um antibiótico de largo espectro, ou nós usamos a associação de vários antibióticos de menor espectro, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, boa noite para vocês. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora.
Boa noite, professora.